Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição de suportes do impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é o poeta e tradutor Rui Proença. A linguagem dos poemas de Rui se faz sobre diferentes tonalidades. Poética do desamparo dentro de um universo onírico onde emergem espectros múltiplos de várias vozes e criaturas. Arraigada a uma rede imagética com mecanismos altamente criativos. Você veio se banhar no rio do meu coração. Estranho rio, raso, turbulento, vermelho. Rio que não lava, tinge. Rio que é esse que passa tantas vezes o mesmo, pelo mesmo lugar? Nele pássaros não vêm beber, nem onças, nem bois. Nele não nadam peixes. Rio de sangue, de lava. Haverá vida nesse rio? Sim, você se banhando, alumbramento, Yara nuinha, tingida de urucum. Tenhamos cuidado, Yara. Nesse rio não há salva-vidas. De sua obra destacamos os livros Caçambas, de 2015, e Monstruário de Fomes, de 2019. E agora com vocês, as palavras de Rui Proença. O que eu posso dizer é que se eu soubesse quem é Rui Proença, provavelmente eu não precisaria da poesia. Tudo já estaria claro, não haveria enigma, não haveria necessidade de se interrogar. A vida é um aprendizado, um contínuo processo de autoconhecimento. Nesse sentido, estamos sempre nos fazendo perguntas sobre nós e sobre o mundo no qual vivemos. E é aí que entra a poesia. Ela é uma ferramenta de indagação e de reflexão. É uma espécie de filosofia às avessas, já que não se pauta pela lógica racional. O que eu poderia dizer de mim, e eu me sinto um falsário quando falo de mim, é falar um pouco sobre minha história. Eu fui, em parte, um menino que gostava de brincar na rua, eram os anos 1960, e em parte um menino recluso, que passava horas brincando sozinho. Sempre tive facilidade para matemática, de modo que acabei fazendo engenharia, mas sempre senti uma necessidade enorme de me atualizar na área de literatura e ciências humanas, e por isso acabei cursando história em paralelo à engenharia. O prazer e a necessidade de escrever nasceu relativamente cedo, por volta dos 12 ou 13 anos de idade, quando passei a escrever uma espécie de um diário em um caderno. No tempo da universidade, na segunda metade dos anos 1970,
tive contato com alguns poetas de São Paulo, como Roberto Piva, Cláudio Willer, Roberto Bicelli e alguns amigos e colegas que gostavam muito de poesia. Durante a década de 1990 e início da década de 2000, participei do Grupo Cálamo, um grupo de pesquisa, criação e divulgação de poesia. E acabei abraçando a poesia como um modo de respirar. Além de escrever poesia, tenho feito alguns trabalhos de tradução de poesia. Publiquei poemas traduzidos de Boris Vian e Paul Keinec. Eu não sei muito bem como transformar o corpo poético em outras formas. A questão que eu me coloco é como fazer do corpo poético um ser esteticamente expressivo, que irradia energia em forma de significados. O poema ideal, para mim, tem de ter a forma de um organismo vivo, para se tornar a tal máquina de criar emoções no leitor. E o leitor é parte fundamental no processo de criação, pois é ele que, com seu repertório, vai completar o poema. Para que haja ressonância, é necessário que o poema e o leitor estejam afinados pelo mesmo diapasão. Gosto de pensar as outras formas a que se refere a pergunta, mais como o poema fazendo vibrar o corpo do leitor e menos como alguma externalidade, alguma outra forma de representação que se estabeleça entre o poema e o mundo. Agarrar é um gesto meio desesperado. A poesia tem isso, mas tem também o sonho de algo que nos redima. Vou entender aqui o verbo agarrar como nutrir. Do que se nutre minha poesia? Primeiro, acho que se nutre de muita inquietação, de um desejo de questionar o que ou o quem das coisas no mundo. Isso tem a ver com um espanto diante daquilo que ainda não chegamos a compreender e que nos provoca enquanto possibilidade de reflexão. Aqui entram as questões que nos incomodam no mundo contemporâneo, tempo presente drumondiano. Há um contínuo embate entre o eu e o mundo exterior. Nesse sentido, creio que minha poesia esteja em boa medida agarrada ao mundo referencial, ou seja, a uma preocupação com a historicidade e o concreto. Em segundo lugar, penso que minha poesia se nutre da minha vivência. Como lidar com as questões massacrantemente massificadas e opressoras de nosso cotidiano? Nessa questão, a poesia tem o poder de nos salvar, permitindo exercer nosso potencial criativo, sair da rotina, enxergar através de outras janelas menos corriqueiras. Ela nos permite escapar do círculo vicioso do conformismo e da repetição. Até por isso, ela é vista muitas vezes como algo que subverte a ordem, algo fora do controle da ordem. Em terceiro lugar, creio que ela se nutre de tudo que eu já li, da melhor literatura às bulas de remédio ou rótulos comerciais. Tudo é alimento para a poesia, desde que acenda uma centelha dentro de nós. A poesia é onívora. Um dos rios que me renova é ter contato com pessoas que estão produzindo algo criativo. Poder trocar experiências, impressões, informações. Isso pode ocorrer em círculos de amizade, o que é uma dádiva, ou por meio de acesso ao trabalho das pessoas. Tudo me renova: poesia, narrativas, ciência, teoria, artes plásticas, música, história, política, notícias.
No campo da poesia, é sempre instigante encontrar poetas que mexem conosco. Para ficarem apenas 3 poetas que me renovam, cito a Aglaia Veterani, a Wisława Szymborska e Charles Simic. Outro rio que me renova são os afetos, as pessoas que não necessariamente têm uma ligação com a criação, mas quem lato sensu não tem, não é? E que nos trazem a magia e a alegria de estar no mundo, independentemente do aqui e agora que nos fazem sofrer. Lanchonete de hotel no desertão. Eu ia tentar escrever um poema. Aí um cara brega, do país brega, sentou no balcão e, brega, pareou o celular na caixa Bluetooth e pôs para tocar no máximo volume uma música brega. Eu já ia broxando quando, no último minuto, consegui escrever um poema brega.